Talvez vocês já me tenham ouvido usar diversos, vamos dizer assim, sinônimos, como ciência dos dados, desenvolvimento de modelos matemáticos, machine learning, uso de estatística para modelagem preditiva, enfim, uma série de expressões, até mesmo do inglês, chamando de analytics, por exemplo, que inclusive vai ser o nome de vários departamentos dentro de empresas. Mas de qualquer forma, estes elementos que podem ser considerados sinônimos estão dentro daquilo que nós chamamos ciências dos dados. Agora, a pergunta é: por que ciência dos dados chama ciência dos dados? Faz sentido nós termos esse nome? E é justamente o que esse vídeo de hoje responde para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing, meu nome é Leandro Guerra. Para a gente entender o porquê é correto chamar ciência dos dados de ciência dos dados, mesmo que nós tenhamos outras execuções de funções que serão equivalentes a esse termo, mas eu gosto muito dele, porque ele nos remete de fato ao que é ciência, mais do que o princípio de ciência em si, mas necessariamente do método científico, certo? Como assim, Leandro? Olha, vamos parar para pensar. Você, se diz um cientista. O que você faz? Você tem que vir aqui no seu computador. Só que antes de vir aqui no seu computador trabalhar em alguma coisa, você precisa ter aquilo que nós chamamos conhecimento em mente do método científico. E o que é esse tal método científico? Ele começa, de uma maneira muito simples, com uma pergunta. Geralmente, esta pergunta, ela advém da observação. Então, quando a gente olha, lá para a janela e a gente pergunta: mas por que os pássaros voam? Por que o céu é azul? Por que venta? Ou se você está aqui trabalhando na frente do seu computador, mas por que será que as vendas aumentaram nos últimos 10 anos da minha empresa? Qual será o meu melhor vendedor? Qual será o meu cliente que pode comprar mais do meu produto? Todas essas perguntas, elas têm uma natureza que vai nos levar a indagar, a tentar saber o porquê que de fato aquilo aconteceu. Ele começa com a curiosidade. Então, o primeiro ponto é exatamente esse: observar e perguntar. Depois que você tem isso na sua mente, você começa justamente a fazer uma pesquisa, a você entender: mas eu estou vendo aquele negócio ali que voa, realmente são todos os bichos que voam? Não, é só um tipo aqui específico. Ou, nossa, aqui meus clientes, será que são todos os meus clientes que compram o meu produto na mesma época? Existe algum momento melhor? Será que existe uma sazonalidade, se a gente vai falando, por exemplo, de investimentos? Então você começa a se manter, a se inteirar daquele ambiente com essa sua pesquisa. O segundo passo daí é você fazer uma coisa que nós chamamos construir uma hipótese. Ora, eu vou construir essa hipótese baseada em quê? Em uma análise de dados, eventualmente. Porque eu dei aqui a minha pesquisa, elaborei a minha hipótese e eu vi que geralmente os clientes que, gostam de comprar um terno, por exemplo, um paletó, geralmente são umas pessoas X de uma certa idade, que moram em uma certa região e possuem uma certa renda. Bem, feita aqui então a minha hipótese, eu preciso testá-la. Então, justamente, é aqui que dentro do universo da ciência dos dados, tudo faz muito sentido. Porque para você fazer o seu teste de hipóteses, você precisa fazer aquilo que a gente chama de experimento. E daí daria, na verdade, um curso inteiro só para falar de teste de hipóteses, só para falar de como realmente você faz experimentos da maneira correta. Esse é um assunto muito bacana, é um assunto muito bonito que, obviamente, não serve só para a ciência dos dados. Ele é a base do método científico para toda e qualquer ciência. Mas feita justamente o seu teste de hipótese e a condução do seu experimento, você vai daí ter um resultado final onde você vai fazer a análise dos dados.
E através, uma segunda vez, né, a análise dos dados, a bem da verdade, porque você já faz uma primeira durante a sua pesquisa, durante a sua construção da hipótese, durante o seu teste, e depois você vê e faz a análise dos resultados, para você tentar chegar numa conclusão. Aí que é o pulo do gato, principalmente no mundo em que nós vivemos, que as pessoas se esqueceram disso. Elas se esqueceram que todos esses resultados que saem aqui na tua tela, eles podem ser questionados. Melhor, eles devem ser questionados. Você não tem que ter fé na ciência, você não tem que acreditar na ciência. Você tem que entender muito bem e ter claro o que é o método científico. Agora, dizer para mim que você daí, dada qualquer a saída deste processo, você não poder questioná-la, aí você está de sacanagem comigo, aí você está de brincadeira, porque isso não é ciência. Por quê? Porque aquela hipótese que você construiu, ou aquela conclusão que você desenhou, meu amigo, pode estar errada. Então, a saída do seu modelo, a saída do seu teste estatístico, aquele resultado que eventualmente explica por que aquele seu cliente, né, tem maior propensão a comprar um paletó, o porquê que uma ação tem uma maior tendência de subir, na maior probabilidade de subir na próxima semana ao invés de cair, ela vem justamente disso, e isso pode estar equivocado. Então você tem que reportar os seus resultados. Geralmente isso é colocado a confronto com outros especialistas da área, certo? Muito cuidado aqui também, porque existe, né? Se o artigo não foi revisado pelos pares, né? Ele não tem. Calma lá, porque essa revisão por pares é meio besta, porque ela pode ser completamente enviesada. Ele tem que sim ser exposto à comunidade científica, de fato, com certeza absoluta, porque você tem que ter a oportunidade de questionar. Porque se você não puder questionar os resultados, isto não é ciência. Aí você olha, essa hipótese foi correta, né? Depois que existe todo esse questionamento, você pode chegar à conclusão que fala, não foi. Aí o que acontece? Você volta. Você tem um loop no meio do caminho, certo? Antes do processo final, que é, ok, minha hipótese foi validada, fim da história, modelo pode ser, né, colocado em produção, ou o meu relatório pode ser publicado e qualquer outra coisa. Do contrário, né, e não sendo verdade isso, você volta lá no começo. E a parte interessante, né, que não necessariamente você precisa voltar para a parte do background, né, da pesquisa ali do ambiente, ou você voltar para a construção de hipóteses. Por quê? Porque às vezes a sua pergunta estava errada. Na verdade, então, quando você faz esse retorno, você pode voltar para qualquer uma das etapas anteriores. A sua pergunta podia estar mal formulada, a sua pesquisa não foi realizada da melhor forma, a hipótese que você levantou pode não ter sido levantada da melhor maneira, ou eventualmente, inclusive, o seu teste de hipóteses pode ter sido errado. Então, em qualquer um desses 4 pontos, você pode voltar neles a qualquer momento, porque um deles pode estar errado ou mais de um deles pode estar errado. Então, esse é o coração do que é o método científico. Posto isso, parece uma autoconclusão. Faz todo sentido chamar a ciência dos dados de ciência dos dados? Com certeza, porque você pode pegar cada pedaço desse processo que eu acabei de descrever e encaixá-lo justamente no seu procedimento, no seu processo de desenvolvimento de modelos matemáticos, de análise de dados de um modo geral. Vocês sabem que eu gosto muito, né, do mercado financeiro e falar de finanças quantitativas. Por exemplo, qual que é a minha pergunta? Vamos lá, vamos fazer aqui um exercício bem rápido. Qual que é a minha pergunta? Ora, a minha pergunta é, nos próximos 5 dias, pegando o meu exemplo real do meu modelo, nos próximos 5 dias, esse ativo ele tem uma probabilidade maior de subir, uma probabilidade maior de cair, ou eu devo ficar fora do mercado porque o resultado é inconclusivo? Esta é a minha pergunta. Qual que é, né, dentro desse contexto, a minha ideia de pesquisa, a minha construção de hipótese? É justamente fazer uma análise de quais elementos, de quais variáveis vão melhor explicar este tipo de fenômeno, e com isso eu posso chegar a uma etapa de desenvolvimento do modelo, onde o teste de hipótese
ele pode ter sido feito antes justamente para eu ver se algumas das variáveis teriam, né, uma maior relevância ou ele pode ser o próprio modelo em si. Ao analisar o resultado do modelo e ver se tudo aquilo que eu deduzi ou que eu tomei como premissa é válido e eu tenho um resultado interessante. Depois eu vou analisar justamente os resultados desse modelo, então eu vou ver justamente a performance, se eu tenho ali um drawdown suficiente, se eu tenho um retorno bom, se vale realmente todo aquele trabalho que eu tive, e aí eu vou para a parte, né, dos resultados. Eventualmente eu posso compartilhar isso com o cliente, ou eventualmente aquilo serve apenas para o meu próprio uso, então o meu, né, compartilhamento dos resultados é eu utilizar aquele momento no dia a dia. Beleza, meus queridos? Espero que tenha ficado claro o porquê que eu acho, né? E com esse exemplo aqui teórico, verbal, porém muito prático acerca do método científico e para que a gente pode sim chamar ciência dos dados de ciência dos dados. Compartilhe o vídeo, muito obrigado por ter ficado até aqui, dê o seu like, um grande abraço, tchau, tchau!